Beleza, vamos começar então com o segundo caso, né? É aqui do cadastro de cidadão em situação especial. Agora eu vou mostrar o caso onde o cidadão não está cadastrado. No primeiro caso eu mostrei uma situação onde o cidadão já estava cadastrado no SIGPS, associado a uma família, né? Por exemplo, a família de origem, e aí a gente só sinalizou lá acessou esse cadastro, né? E sinalizou lá que ele estava em situação especial e desassociou o cidadão da família. Um detalhe é, se o cidadão estivesse inativo, antes de fazer aquelas operações, a gente deveria reativar o cidadão, tranquilo? Beleza, e agora eu vou mostrar um segundo caso, então, que é quando o cidadão não está cadastrado no SIGPS. Então, eu vou pesquisar um cidadão aqui, vou inventar um nome bem diferentão. Vou colocar aqui. Então, o nome do cidadão é Ismaz DH SIGPS da Silva. Ismaz. Opa, errei aqui. É Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, né? Mas, enfim, eu só inventando um nome bem diferentão aqui, para que realmente não esteja cadastrado no SIGPS. Então, eu coloquei aqui Ismaz DH SIGPS da Silva. Vou pesquisar por esse cidadão. Ótimo, deu mensagem lá que nenhum registro atende aos critérios. Eu poderia até usar aquele macete de apagar o último sobrenome, né? É aquele macete referente a sobrenome de solteiro, de casado, que eu falei lá no caso anterior, e repetir a pesquisa. Então, apaguei o último sobrenome, né? Pode ser que a gente esteja pesquisando o cidadão no SIGPS com o nome de casado, mas pode ser que ele seja cadastrado com o nome de solteiro, né? Quando o cidadão está na nossa frente, a gente simplesmente pergunta, né, para o cidadão se aquele é o nome de casado, e se não, se for, a gente perde o nome de solteiro. A gente pesquisa com o nome de casado, se não localizou, e aí a gente repete a pesquisa com o nome de solteiro, né? Se o cidadão estiver na nossa frente, a gente pergunta qual é o nome de solteiro, se é o caso, né? Se não tiver, a gente tenta esse macete de apagar o último sobrenome, que costuma funcionar com muita frequência. Obviamente, lembrando depois de conferir lá a data de nascimento, o nome completo do cidadão e, se possível, também a documentação lá na aba documentos, para confirmar que trata-se realmente do cidadão de interesse. Aqui, repetir a pesquisa, né, apagando o último sobrenome, o SIGPS continuou não localizando o cidadão, então vou supor que ele não está cadastrado. E aí, para cadastrar o cidadão, eu vou lá no botão novo, e aí o SIGPS me jogou aqui na tela para cadastrar cidadão. Eu sei que agora todos os campos estão sem preencher, né? Várias abas, várias guias, como mostrei lá no caso anterior. O cadastro do cidadão ele tem várias guias, né? Várias abas, porque o cadastro tem muitas informações e para não ficar todas essas informações numa tela só muito grande, eles quebraram essas informações em, vamos dizer assim, em categorias e colocou cada categoria numa aba diferente. Então tem a aba identificação da pessoa, onde vamos informar aqui o nome completo do cidadão, data de nascimento, nome dos pais, onde o cidadão nasceu. Tem a aba documentos, onde nós vamos informar, por exemplo, certidões, CPF, identidade, aba escolaridade, enfim. Eu vou passar, nesse caso aqui, eu vou passar em todas as abas, em todas as guias, e vou mostrar como deve ser preenchido, tranquilo? Então, vou começar aqui de cara já informando que o cidadão está em situação especial. Então, nessa pergunta aqui, situação especial, eu vou marcar assim. E vou colocar aqui, nesse campo em azul que aparece do lado, o tipo de situação especial, vou colocar como adulto em situação de rua, por exemplo. A tela tipicamente pisca, né? Depois que a gente preenche o campo aqui, informando o tipo de situação especial. Feito isso, eu vou pular todos esses campos aqui referentes à família e já vou direto para o nome completo do cidadão, nome completo de registro, e vou colocar aqui o nome completo do cidadão, Ismaz DH SIGPS da Silva. E a partir daí nós vamos preenchendo linha a linha, tranquilo? Bom, na próxima linha, tem aqui o campo 4.03,
que é a identificação, que é basicamente o NIS, PIS ou PASEP do cidadão. Se vocês tiverem essa informação, se o cidadão tiver esse dado, é importantíssimo preencher. Tranquilo? O pessoal da secretaria pede para reforçar sempre o preenchimento aqui do NIS, que é um campo importante, informação importante aqui para assistência social. Depois, apelido, caso o cidadão tenha apelido, vocês vão colocar essa informação aqui. É o apelido mesmo, não é para repetir o nome do cidadão, né? O nome já está aqui no campo nome completo. Então, se tiver realmente um apelido, vocês vão colocar aqui só o apelido. Depois aqui tem o nome social, que é para a comunidade trans, como informado aqui. Entre parênteses, conforme o decreto 16.533, que dispõe sobre o nome de uso social por pessoas travestis e transexuais. Tranquilo? Enfim. Depois, na linha de baixo, campo 4.05, sexo ou gênero. Vou colocar feminino. Depois, orientação sexual e identidade de gênero. O pessoal pede para reforçar também o preenchimento desses campos. Né? Tem alguns relatórios, né? Aqui, que puxam dados do CNPS referentes a público prioritário. E tem certas questões que entram que entram em consideração, né? Para determinar se o público é prioritário ou não. A renda costuma entrar, essa questão de identidade de gênero, orientação sexual também costuma entrar, cor ou raça também é outra informação que costuma entrar nessa questão de público prioritário, tranquilo? Então é bom sempre preencher, quando possível, obviamente. Próxima linha, data de nascimento, vou inventar uma data aqui. A gente informa que a data de nascimento, o SIGPS calcula aqui a data estimada. Aqui está perguntando se o cidadão é responsável pela família. Esse cidadão, a gente está cadastrando ele, desassociando o cidadão da família. Ele não estará mais associado a nenhuma família. De modo que a gente não vai preencher esse campo. Tranquilo? Vai deixar o campo em branco, já que ele não está associado a nenhuma família. O mesmo serve para o campo 4.07, relação de parentesco com a pessoa responsável pela unidade familiar. Beleza? Bom, próxima linha, 4.08, cor ou raça, que é um daqueles campos que o pessoal falou que é importante preencher, por causa daquela questão do público prioritário. Estado civil, religião. Campo, situação familiar conjugal. Eu vou colocar aqui que vive. Eu não, vou até pular aqui, nesse campo também, que é referente à família, né? Então vou pular, porque o cidadão está desassociado da família. Bom, se possui filho falecido, sim ou não. Se marcar que sim, aí vai perguntar aqui, vai ter que preencher esses campos. Faixa etária do filho falecido, data do falecimento e causa da morte. Tranquilo? Eu vou informar que não. E-mail, caso o cidadão tenha e-mail, vocês queiram colocar essa informação aqui, podem preencher. Pessoa com interdição costuma ser preenchido pelo pessoal do ILPI, eventualmente o idoso chega ali para o acolhimento com curatela, né? E aí o pessoal vai colocar aqui sim, que a pessoa tem interdição, e vai colocar aqui no campo observação alguma informação sobre essa questão, né, da curatela. No caso aqui eu vou colocar que não. Rolando a tela mais para baixo, na próxima linha, o telefone. Aqui vocês vão colocar o telefone de contato do cidadão. Vou colocar por aí no celular. Observe que esse campo aqui no SIGPES está meio desatualizado. Ele só suporta 8 dígitos, né? Então, aquele 9 inicial dos celulares, a gente não deve informar aqui. Depois, nome completo da mãe, nome completo do pai. Aí eu vou colocar aqui no nome completo da mãe, vou preencher. Tem essa opção que não sabe quando o próprio cidadão não sabe o nome da mãe, né? Da mãe biológica, vamos dizer assim. E situação da mãe para informar se ela está viva, falecida, desaparecida, coisa do tipo. O mesmo para o nome do pai. Vou informar aqui o nome do pai.
não sabe o mesmo esquema, caso o cidadão não saiba o nome do pai. Nome completo do responsável legal, eventualmente o cidadão não morava com os pais, morava, por exemplo, com o tio, e o tio tinha a guarda legal, né, desse cidadão. E aí que vocês vão colocar o nome completo do responsável legal. Não é para colocar nem o nome da mãe, nem o nome do pai. O nome da mãe e do pai já estão aqui em cima. Aqui o nome do responsável legal é só se o responsável legal pelo cidadão não fosse nem o pai nem a mãe. No caso de crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional, tipicamente vai ser o nome de alguma pessoa da unidade de acolhimento, que será informada aqui nesse campo, tranquilo? Aí tem que ver com a unidade de acolhimento qual é o nome que deve ser utilizado, se é de algum técnico, se é do coordenador, ou se é, enfim. Procurem saber na unidade de acolhimento, tranquilo? Rolando a tela aqui para baixo, os próximos campos são referentes a onde o cidadão nasceu, a nacionalidade. Então começa perguntando em qual município o cidadão nasceu. Se ele tiver nascido em Belo Horizonte, é só marcar a opção neste município, que o SIGPED já vai carregar aqui o estado de Minas Gerais e o município Belo Horizonte. Se ele tiver nascido em outro município, a gente vai marcar a opção em outro município. E a gente vai ter que informar o estado, Minas Gerais, por exemplo, e o município já está aqui em Belo Horizonte, mas eu vou apagar e vou clicar na lupinha. Observe que esse campo do município onde o cidadão nasceu, ele tem uma lupinha do lado. Em todos esses campos que tem uma lupinha do lado, a gente nunca deve preencher o campo diretamente. A gente sempre vai clicar na lupinha. Ao clicar na lupinha, o SIGPS tipicamente vai mostrar uma janelinha para a gente pesquisar a informação de interesse. Vou pesquisar aqui pelo município, por exemplo, Montes Claros. Vou mandar pesquisar. E ele retornou aqui para mim, por exemplo, município Montes Claros, distrito Montes Claros. Vou clicar aqui nesse resultado, nessa linha. E aí, então, informei que o cidadão nasceu no município de Montes Claros. Se ele tiver nascido em outro país, a gente vai marcar a opção aqui em outro país e informar aqui em que país estrangeiro ele nasceu e a data que ele entrou no país, no Brasil, tranquilo? Próximo campo, perguntando desde que ano o cidadão reside em Belo Horizonte, no caso dele ter nascido fora de Belo Horizonte. Então vou colocar uma data aqui, 2010, por exemplo. Campo 4.15, se o nascimento foi registrado em cartório de registro civil, eu vou informar que sim, e tem certidão de nascimento. Bom, esses campos aqui referentes ao CAD único, a gente não preenche, tranquilo? Pode ignorar, são campos que a gente não consegue editar, enfim. Podem pular. E finalizei o preenchimento de todos os campos aqui da primeira aba, da primeira guia, da guia identificação da pessoa. Com isso eu já posso mandar gravar. Mandei gravar aqui. Aí o SIGPS deu uma mensagem lá no autorregistro, gravado com sucesso, e ele gerou para mim aqui o número SIGPS desse cidadão. Tranquilo? O número SIGPS do cidadão aparece aqui do lado esquerdo do nome completo do cidadão. Então tem um campo aqui 4.02, nome completo aqui do cidadão, né, nome de registro. E lá do lado esquerdo vai aparecer o número SIGPS desse cidadão. Toda entidade que a gente cadastra no SIGPS vai receber o número de identificação no sistema. Então, como eu mostrei lá no caso anterior, tinha lá o número da família, o número do domicílio, o número do endereço, são códigos, são números que o SIGPS gera para identificar essas entidades, e quando a gente cadastra um cidadão também ele gera esse número, tranquilo? Então esse é o número SIGPS desse cidadão. Preenchemos então toda a primeira aba, a primeira guia, né, de identificação da pessoa, e vamos agora passar pelas outras. Mandei gravar. Eu aconselho fortemente, tem gente que quer preencher todas as guias primeiro e depois mandar gravar. Eu não aconselho, porque se vamos dizer assim, a conexão com o servidor cair no meio do caminho, vocês vão perder todas as informações. Então, eu aconselho fortemente mandar gravar após o preenchimento de cada guia, de cada aba. Então, preencher a primeira aba, já mando gravar, o SIGPS já cria ali o cadastro do cidadão no banco de dados, já gera o número do cadastro dele, o número SIGPS, e a partir daí, em todas as guias que a gente for preenchendo, a gente deve preencher, gravar, até porque se o SIGPS
a conexão com o servidor cair no meio do caminho, a gente vai ter perdido apenas a informação da última aba que estava preenchida, né? E, enfim, o prejuízo vai ser menor. Próxima aba, situação especial. Nesse caso aqui, a gente não costuma muito preencher. No caso anterior, quando a gente desassociou o cidadão da família, as informações daquela família já vieram aqui para o cadastro, para essa aba situação especial. Nesse caso, nós já estamos cadastrando o cidadão, né, porque ele não tinha cadastro no SIGPS. Tipicamente, a gente não preenche essa aba situação especial. Por outro lado, se a família dele tiver cadastro no SIGPS, vocês pesquisaram lá pela família e localizaram a família, vocês podem vir aqui informar os dados dessa família de referência. Então, eu vou, por exemplo, eu tenho o número da família aqui, de origem, então vou informar aqui que o cidadão possui família de referência sim, tipo de endereço de referência família, e aqui no campo número da família de referência, observe que esse é um campo que tem a lupinha, eu vou clicar na lupinha e pesquisar pela família de origem desse cidadão. Isso até tipicamente pisca, depois que piscou, apareceu aqui os dados dessa família, e vou preencher o campo data da coleta da informação como a data de hoje. Feito tudo isso, preenchido toda a aba situação especial, vou mandar gravar também. Então, a aba situação especial a gente utiliza para informar os dados da família de referência, né? Tipicamente da família de origem, da família extensa, alguma coisa do tipo. Quando a gente desassocia o cidadão da família, que foi o que a gente fez no caso anterior, quando a gente desassocia o cidadão da família, os dados da família já vêm para cá automaticamente. A gente só tem que preencher o campo data da coleta da informação. Nesse caso, a gente está cadastrando o cidadão do zero. Se a família estiver cadastrada, a gente pode vir aqui pesquisar a família, informar e preencher manualmente aqui os dados, os campos dessa aba, tranquilo? Se não, a gente deixa em branco mesmo. Continuando, próxima aba, que é a pessoa em situação de rua. Se esse cidadão estiver em situação de rua, a gente vai preencher os campos aqui dessa aba. Começa perguntando aqui no campo 2.04, essa numeração 2.04, 2.05 fazem referência a campos lá do CadÚnico, tranquilo? Então, se vocês acessarem, quem tem acesso ao CadÚnico, ao acessar o CadÚnico e pesquisarem, por exemplo, pelo campo 2.04, vocês vão ver que é o mesmo campo aqui referente ao SIGPS, beleza? Então, começa perguntando aqui o local onde esse cidadão começa a dormir, costuma dormir, desculpa. Como pode ter mais de um local, aqui do lado direito, nessa mesma linha da pergunta onde ele costuma dormir, tem um botãozinho novo, para a gente acrescentar outros locais, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, que ele costuma dormir em 2 locais diferentes. Então, vou clicar no botão novo, para acrescentar uma segunda linha. E aqui eu vou colocar que ele costuma dormir aqui no albergue, sei lá, quantas vezes por semana? 3 vezes por semana. E nos outros 4 dias da semana ele costuma dormir na rua mesmo. Tranquilo? Próximo campo, tempo em que o cidadão vive na rua, né? O primeiro campo vou colocar aqui, por exemplo, que ele vive na rua entre 1 e 2 anos, e a idade que ele foi para a rua. Sei lá, esse cidadão aqui, eu coloquei que ele nasceu em que ano? Em 90, né? E, enfim, tem mais de 1 ano, enfim, hoje ele teria 35 anos, vou colocar que ele foi para a rua com 34. 33, enfim. Eu coloquei que ele vive entre 1 e 2 anos, né? Então foi para a rua com 33. Quais os principais motivos pelos quais passou a morar na rua? Nesse campo aqui, 2.06, também pode ter mais de um motivo, né? Então, do lado direito também tem um botãozinho novo. Então, vou clicar no novo aqui uma vez para acrescentar um segundo motivo. Vou colocar 2 motivos. Então, primeiro eu vou colocar, por exemplo, ameaça, violência. E o segundo eu vou colocar, por exemplo, sei lá, alcoolismo, drogas. Campo 2.07, há quanto tempo mora nessa cidade, né? Essa informação já foi registrada lá na primeira guia, né? Desde quando mora em Belo Horizonte, vou pular então.
Familiares. Está perguntando aqui se possui familiares em situação de rua. Se colocar aqui sim, aí vocês vão marcar aqui o grau de parentesco desses familiares. Digamos que ele tenha, por exemplo, um primo também que mora na rua, sei lá, um irmão, né? Pode marcar mais de um na opção aqui, tranquilo? Então você vai marcar aqui o grau de parentesco desses outros cidadãos que moram, que também estão em situação de rua. Campo 2.08 está perguntando se ele vive com a família na rua, né? Sim ou não. Depois está perguntando se ele possui vínculo familiar, sim ou não. Ou até vou colocar aqui sim. Se mantém em contato com familiares. E especificar o contato, o grau de parentesco, etc. Campo 2.09, você tem contato com parente que viva fora da rua, com parentes que não estão em situação de rua, né? Se tem, você vai colocar a frequência, eu vou colocar aqui todo mês, uma vez por mês ele se encontra com esses parentes que não estão em situação de rua, por exemplo. Depois, aqui no campo 2.10, está perguntando se nos últimos 6 meses frequentou ou participou de alguma atividade comunitária. Novamente, pode ser que ele tenha participado de mais de um tipo de atividade comunitária. Aí lá do lado direito tem um botãozinho novo, para a gente ir acrescentando outras atividades. Não vou deixar só uma mesmo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, associação. Participou ali de uma associação. Campo 2.11, se nos últimos 6 meses foi atendido em algum dos lugares listados abaixo, né? E, novamente, pode ser que ele tenha sido atendido em mais de um local, então tem um botãozinho novo lá do lado direito para acrescentar outros locais, mas nesse caso aqui eu vou deixar só um. Eu vou colocar, por exemplo, que ele foi atendido lá no CREAS, ele compareceu ao CREAS para um atendimento da demanda espontânea. No caso de cidadão em situação de rua, né? Campo 2.12, se alguma vez teve emprego com carteira de trabalho, né, assinada, vou colocar aqui sim. O que fez para ganhar dinheiro, né, durante essa fase que ele está em situação de rua, e aí costuma ter essas opções aqui, catador de material reciclável, se pede dinheiro, enfim, carregador, e por aí vai. Flanelinha, tem algumas opções aqui, tranquilo? Eu vou colocar aqui catador de material reciclável. Depois, destinação da renda gerada na rua. Vou colocar aqui despesas pessoais. E esse quadro aqui embaixo, geração de renda. Atividade de geração de renda exercida pelo adulto autonomamente, se ele exerce alguma atividade, né, de geração de renda, sim ou não. Vou colocar aqui sim. E alguma outra observação que você queira acrescentar aqui embaixo, no campo aberto, observação sobre a situação de rua desse cidadão. Vamos preencher todos os campos, pessoa em situação de rua. Vou mandar gravar, né? Como eu falei, recomendo fortemente mandar gravar após o preenchimento de cada aba. Ótimo, deu mensagem ali no alto, registro gravado com sucesso. Próxima aba, violação e vulnerabilidade. Bom, se o cidadão está na média ou na alta complexidade, essa aba tem que estar preenchida. Quem deve preencher essa aba? Se é o pessoal do CREAS, né, por exemplo, PAEF, da média complexidade, né, por exemplo, PAEF e CEAS, ou se o pessoal da alta também deve preencher, é uma questão que ainda vai surgir em algum momento orientação sobre isso, tranquilo? Obviamente, quem está na alta, quem está numa unidade de acolhimento institucional, foi para a unidade de acolhimento porque houve situação de violação de direitos e de rompimento de vínculos, né? Duas situações, violação de direitos e rompimento de vínculos. Então, em algum momento, esse cidadão ocorreu essa violação de direitos, né? Mas aí tem a dúvida, quem deve preencher isso? Se é o pessoal lá do PAEF, por exemplo, que atendeu essa família inicialmente, registrou essa violação e depois encaminhou ali para acolhimento, ou se o pessoal do acolhimento deve preencher também. Eventualmente o caso não passou pelo PAEF, né, já veio direto ali, do Conselho Tutelar, já caiu direto para o acolhimento,
e essa aba não está preenchida, e aí fica a dúvida se o pessoal da unidade de acolhimento deve também preencher essa aba, né? Tanto violação e vulnerabilidade, quanto trabalho infanto-juvenil, que é a próxima aba. É uma dúvida, realmente, vai surgir uma orientação a qualquer momento sobre isso aí, tranquilo? Mas, no caso da média complexidade, PAEF e CEAS, certamente essa informação, essa aba deve ser preenchida. Então, começa aqui com essas duas primeiras perguntas, que a primeira é se o cidadão sofre ameaça externa à integridade física, eu vou colocar aqui sim, e se ele sofre ameaça externa à vida, né, eu vou colocar aqui não, por exemplo. Depois tem que o campo referente à violação de direitos e a área referente à violação de direitos. No primeiro momento não aparece nenhum campo. Para o campo aparecer, eu tenho que clicar no botão novo. Embaixo, a área referente à vulnerabilidade, que também inicialmente não aparece nenhum campo. Para o campo aparecer, a gente tem que clicar no botão novo. Tranquilo? Essa aba passou por algumas alterações recentemente, ela ficou meio... Enfim, vamos passar por ela. Para gravar essas duas informações, eu vou começar preenchendo então essas duas informações, se sofre ameaça externa à integridade física e ameaça externa à vida, e vou pular aqui direto para vulnerabilidade. Por que eu vou fazer isso? Porque observe que tem uma informação aqui entre parênteses, tranquilo? E esses campos, tanto ameaça externa à integridade física, ameaça externa à vida e também a questão de vulnerabilidade, a gente grava no botão gravar lá no alto. Então vou clicar aqui, tranquilo? Enquanto que essa parte de violação de direitos vai aparecer um botãozinho gravar aqui dentro, então vou deixar para gravar depois, para preencher a parte de violação depois. Então estou preenchendo aqui essas duas questões, a ameaça externa à integridade física e a ameaça externa à vida, vulnerabilidade. Vou supor que tenha duas vulnerabilidades, pode ter mais de uma, né? E para informar mais de uma vulnerabilidade, eu vou clicar no botãozinho novo mais de uma vez. Eu clico no botão novo uma vez para cada vulnerabilidade, né? Então, vou colocar duas vulnerabilidades aqui, vou colocar uma aqui, por exemplo, eu vou colocar duas aleatórias aqui, tranquilo? Sim. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, envolvimento de membros da família com drogas, violência na área de moradia, impedindo de ir e vir. Aluno foi foda, né? Sei lá. Enfim, coloquei duas informações de vulnerabilidade aqui, tranquilo? Então, eu informei que duas vulnerabilidades e informei também a questão de ameaça externa à integridade física e ameaça externa à vida, e vou mandar gravar no botão gravar aqui no alto. Mandei gravar. Ótimo, e aí deu mensagem lá no alto de registro gravado com sucesso. E agora eu vou preencher aqui os campos referentes à violação de direitos. Então, vou clicar no botãozinho novo aqui para inserir uma violação. Observe que se tiver mais de uma violação, é só clicar no botãozinho novo mais de uma vez e preencher, tranquilo? Vai aparecer aqui os campos da violação. E observe que após preencher os dados da violação, eu não vou utilizar o botão gravar lá do alto, o botão gravar que a gente costuma utilizar o tempo inteiro. Eu vou utilizar esse botão gravar violação aqui, aqui que está dentro de cada violação, vai ter um botão gravar violação. Para cada violação tem esses campos aqui. Então, vou informar aqui o tipo de violação, então tem algumas opções aqui. Tranquilo? Perguntando aqui se foi identificado pelo serviço e se foi superado pela família. Se foi identificado pelo serviço, sim ou não. Vou colocar aqui sim. Por exemplo, no caso, o cidadão foi abordado pelo SES, o SES identificou que ele estava em situação de rua, e aí vou colocar aqui a data da constatação. Se foi superado pela família, sim ou não. Eu vou colocar aqui não, que ele ainda continua em situação de rua. E aí apareceu esse campo data da não superação. Vai ser a data da abordagem, né? Enfim.
Quando supera, você vai colocar a data que ocorreu essa superação realmente. Tranquilo? Agora, se não houve superação, aí vai colocar a data da abordagem. No caso do pessoal do PAEF, o caso chegou para o PAEF lá, e eles vão colocar aqui, quando for superado, eles vão colocar a data da superação, e se não tiver superado, eles vão colocar a data que o caso chegou no PAEF. Enfim. Depois aqui tem informações sobre o agente violador. Começa aqui com o vínculo do agente violador. Se o agente violador tiver cadastrado no SIGPS, a gente vai clicar aqui no link, né, na lupinha, vai pesquisar pelo agente violador. E aí ele puxou aqui o NIS desse agente violador e foi informado que desculpa, ficou o número da pessoa. Era para ser o número da pessoa SIGPS, mas ele tipicamente está preenchendo com o NIS, tranquilo? E observe que ao informar os dados, ao fazer essa pesquisa aqui, os outros campos, sexo, cor ou raça, identidade, idade, tudo, fica inativo, a gente não consegue preencher, porque como o cidadão já está cadastrado no SIGPS, todas essas informações já estarão lá no cadastro desse cidadão. Por outro lado, se eu apagar isso aqui e mandar gravar aqui, deixa eu ver. Digamos que o cidadão não tem cadastro no SIGPS, aí a gente vai realmente preencher essas informações aqui na mão, tranquilo? As informações são sexo, cor ou raça, idade, faixa etária, grau de escolaridade, situação no mercado de trabalho e a renda desse cidadão, no caso do agente violador, tranquilo? Após o preenchimento desse campo referente à violação de direitos, a gente manda gravar, aqui sempre nesse botãozinho gravar que está dentro da violação. E vai ter um botão gravar para cada violação. E após a gravação vai aparecer aqui, tipo um cabeçalho, né? Na verdade aqui é um rodapé, com os dados do trabalhador, nome do trabalhador que fez o registro, o serviço que eu estou aqui associado ao serviço, ao CEAS, né? A equipe Centro-Sul e a data da última alteração feita nesse registro dessa violação aqui. Então, preenchi todos os campos da aba violação e vulnerabilidade, já fiz as gravações, lembrando que violação de direito a gente grava aqui no botão gravar e edição, tem um botão gravar e edição para cada violação, e os outros dados que estão para fora, tanto essa questão das ameaças, quanto os dados da vulnerabilidade, a gente grava no botão gravar externo aqui. Não era assim, mas fizeram essa alteração nessa aba e está dessa forma agora. Tranquilo. A aba violação e vulnerabilidade finalizada, vamos agora para a aba trabalho infanto-juvenil. Essa aba trabalho infanto-juvenil, ele tem uma lógica parecida, né? Então eu vou começar essa lógica parecida com referente a esse botão gravar. Enfim, sobre a atividade de trabalho infanto-juvenil exercido por esse cidadão, eu vou clicar no botão, não aparece nenhum campo inicialmente, eu vou clicar no botão novo. Se tiver mais de um trabalho infanto-juvenil, é só clicar no botão novo mais de uma vez, e vai aparecer os campos referentes a esse trabalho. E aí, para cada campo, eu vou clicar aqui, eu vou informar os dados, né? Tipologia de situação de trabalho infanto-juvenil. Então, tem algumas opções aqui, eu vou colocar aqui trabalho realizado nas ruas, por exemplo. Se foi identificado pelo serviço, sim ou não. Se foi superado pela família, sim ou não. Aquele mesmo esquema. Também informações sobre agente violador, da mesma forma, né? Que foi lá na guia Violação e Vulnerabilidade. Aqui tem um tipo de agente violador, se é pessoa física. Mesma coisa, tem um campo aqui para pesquisar o número SIGPS do cidadão.
Para pesquisar o cidadão no SIGPS, caso ele já esteja cadastrado no SIGPS. Se não tiver, a gente preenche esses campos aqui à mão, igual fizemos no caso anterior. Enfim. Logo aqui embaixo, referente a esse trabalho, também vai ter aqui informações sobre o trabalho, valor da renda diária gerada, né? Destinação dessa renda, se o trabalho é infanto-juvenil acompanhado por adulto, se sim, o vínculo desse adulto que acompanha a criança ou adolescente nesse trabalho na rua, se essa criança ou adolescente participa de algum programa ou projeto de assistência social e se sofreu algum acidente ou violência durante o trabalho na rua. Então, preenchido esses campos referentes aqui a esse trabalho, a gente vai mandar gravar nesse gravar atividade interno. Vai ter um gravar atividade para cada atividade dessa aqui. Para cada atividade gravada vai aparecer aqui os dados do trabalhador que fez o registro. E aqui embaixo, nesses campos aqui embaixo, turnos em que trabalha, etc. Por exemplo, está perguntando que turno que trabalha, tem manhã, tarde ou noite, período não definido e sem informação. Dias da semana que trabalha, tem lá de domingo a sábado, ou de segunda a domingo, período não definido e sem informação. E meses do ano que trabalha, também está lá de janeiro a dezembro, meses não definidos e sem informação. Esses campos aqui, para a gente gravar, a gente tem que usar o gravar externo, né? Enfim. Também não era dessa forma, foi essa última alteração que foi feita, que eles criaram esses dois gravar, né? O gravar interno, para esses registros aqui internos, né? E esse gravar externo, enfim. Aba trabalho infanto-juvenil preenchido, vamos agora para a aba documentos. A aba documentos tem alguns campos aqui, certidões, CPF, identidade, carteira de trabalho, título de eleitor, enfim. São opções que o pessoal pode utilizar aqui para informar os documentos do cidadão. Os campos mais utilizados na prática realmente são certidões, CPF e identidade, tranquilo? Sobre a certidão, eu vou mostrar duas coisas interessantes aqui. As certidões, por exemplo, certidão de nascimento, as mais recentes, elas estão vindo com aqueles números, aquele número realmente gigante que aparece no alto da certidão. E o fato é que o SIGPS permite que você informe os dados da certidão, vamos dizer assim, ou da forma antiga, informando o nome do cartório, o número do livro, o número da folha, o número do termo, né? Cada informação em um campo desse aqui e tal. Permite também, desculpa, que os dados da certidão sejam inseridos aqui no sistema, no SIGPS, da forma, vamos dizer, mais nova, que é só informando aquele númerozão gigante que aparece lá no alto da certidão. Então, como que faz para inserir de cada forma, né? Inserir esses dados da certidão de cada forma. Para inserir da forma antiga, né, cada campinho separado, a gente vai no campo 5.01, no campo tipo, e informa aqui, seleciona a opção nascimento. Tipicamente a tela do SIGPS vai piscar, e depois de piscar, ele vai destacar para a gente aqui os campos que a gente deve preencher, que é o nome do cartório, o número do livro, o número da folha. O número do termo não está destacado aqui, mas se tiver essa informação é importante preencher, preencham. A data do registro, que está lá na certidão de nascimento, e o estado. Observe que o estado aqui já veio preenchido com o MG, porque lá na primeira aba, onde a gente informou onde o cidadão nasceu, a gente informou que ele nasceu em Minas Gerais. Mas a gente pode apagar aqui e colocar o estado que a gente quiser. Por exemplo. Então, essa é a forma de registrar os dados da certidão de nascimento da forma antiga, né? Por outro lado, para informar os dados da certidão da forma, vamos dizer assim, mais moderna, inserindo só aquele númerozão gigantesco que aparece lá no alto da certidão, a gente vai voltar aqui no campo 5.01 tipo, e em vez de colocar a opção nascimento, a gente vai colocar a opção certidão nascimento nova. Tipicamente a tela vai dar uma piscada também, e vai destacar esse campo aqui, certidão, número da certidão nova. E aqui que a gente coloca aquele númerozão gigantesco. Tranquilo? Manda gravar. Tudo certo. Obviamente eu coloquei um número aleatório aqui. Tranquilo? Registro gravado com sucesso. CPF tem um detalhe que eu quero mostrar aqui também,
Porque o SIGPS, sim, o CPF ele tem uma fórmulazinha, né? Você tem ali os 9 primeiros dígitos, depois um hífen e mais 2 dígitos. Esses 2 dígitos depois do hífen são o que o pessoal chama de dígitos verificadores, né? Basicamente, a gente submete aqueles 9 primeiros dígitos para uma fórmulazinha matemática e essa fórmulazinha vai gerar os outros 2 dígitos depois do hífen. Se os 2 dígitos que foram gerados por essa fórmula bater com os dígitos que você informou aqui, significa que o CPF atende a essa fórmulazinha. Tranquilo? Se não, é porque tipicamente alguém cometeu algum erro de digitação e aí não bateu o número gerado pela fórmula com os números dos dígitos verificadores aqui informados, e esse SIGPES vai dar mensagem lá no alto. Então, o que eu quero dizer é que o SIGPES testa essa fórmula. Então, se eu informar aqui um CPF totalmente inválido, um CPF contendo só o número 1, por exemplo, e mandar gravar, ele vai dar essa mensagem aqui no alto, CPF inválido. Isso é útil justamente no caso de a gente cometer algum erro. Eu coloquei até dígitos a mais aqui, mas deixa eu mandar gravar novamente. O erro não foi esse. Realmente, quando atendeu a formulazinha, continuou dando o CPF inválido. Tranquilo? Isso é útil, porque se a gente cometer algum erro de digitação, o SIGPS já nos informa aqui e a gente tem a oportunidade de corrigir. Tranquilo? Não vou informar, obviamente, nenhum CPF válido aqui para não colocar nenhum dado sensível de ninguém aqui. E dados sobre documento de identidade, a gente vai colocar o número de identidade, o complemento, o M ou o MG, tipicamente coloca aqui no complemento, a data da emissão, o estado emissor e a sigla do órgão emissor. Tranquilo? Tipicamente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, agora quem emite carteira de identidade é a Polícia Civil, mas não aparece essa opção aqui no campo 5, sigla do órgão emissor, então o que o pessoal tem colocado aqui na sigla do órgão emissor é o SSP, Secretaria de Segurança Pública, tranquilo? Que era quem emitia documento de identidade anteriormente. Enfim, era só isso que eu queria falar aqui sobre a aba documentos e reforçar que a aba documentos é uma aba extremamente importante. Na prática, quando a gente cadastra um cidadão no SIGPS, eu recomendo fortemente que a gente passe primeiro pela primeira aba, obviamente, onde a gente vai informar ali os dados básicos do cidadão, né? Nome completo, sexo, data de nascimento, etc, etc. E depois vá lá para a aba documentos. Tranquilo? Para poder informar que é algum documento do cidadão, porque é importante colocar essa informação de modo a permitir que esse cidadão seja identificado de forma mais precisa. Eu até vi que alguém levantou a mão aqui com alguma dúvida, vou pedir para que deixe a dúvida para o final, tranquilo? Porque lembrando que eu estou gravando o vídeo aqui para não... Porque, assim, não expor ninguém que não queira ser exposto aqui e também não deixar o vídeo longo demais, tranquilo? Vou passar por todo o cadastro e vou deixar as dúvidas para o final, tranquilo? Beleza, preenchi aqui a aba documentos, o que era para preencher, vou mandar gravar. Ótimo, deu a mensagem lá no alto, registro gravado com sucesso. Lembre-se sempre de verificar essa informação aqui, tranquilo? Do registro gravado com sucesso, para confirmar que o SIGPS realmente gravou a informação. Vamos agora para a aba pessoa com deficiência. Caso o cidadão tenha deficiência, é importante sinalizar isso aqui nessa aba, tranquilo? Então, vou começar aqui perguntando se o cidadão tem alguma deficiência permanente que limite suas atividades habituais, né, como trabalhar, ir à escola, etc. Vou colocar aqui sim, né, como exemplo. E apareceu uns campos para eu preencher os dados do tipo de deficiência do cidadão. Se tiver mais de um tipo de deficiência, é só clicar no botão de novo que está do lado direito, na mesma link do tipo de deficiência, para acrescentar outras deficiências. No caso aqui eu vou deixar só uma. Aí, nos campos referentes ao tipo de deficiência, no primeiro campo, que é o 6.02, pergunta qual o tipo de deficiência. Vou colocar lá deficiência física. Campo 6.03 está perguntando se, em função dessa deficiência, recebe cuidado permanente ou de terceiros. Eu vou colocar aqui sim, de alguém da família. E tem um campo em aberto aqui embaixo para a gente informar as características dessa deficiência.
Aí rolando a tela mais para baixo, dados complementares. Primeiro campo aqui é para informar se o cidadão, relação de dependência desse cidadão em relação aqui à atividade de vida diária, né? Se ele é independente, parcialmente dependente ou totalmente dependente. Mesma coisa aqui para atividades de vida prática, se é independente, parcialmente dependente ou totalmente dependente. Se o cidadão utiliza órtese, né, o uso de órtese, tem as opções aqui, usa com prescrição médica, usa sem prescrição médica, não usa com prescrição médica ou simplesmente não usa. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que usa com prescrição médica. Uso de bolsa de ostomia, uso de prótese, uso de material de locomoção, utilização do cartão Begabus, né? Pessoas com deficiência, algumas pessoas com deficiência têm direito ao passe livre, e aqui é para colocar se ele utiliza ou não esse passe livre. Se eu marcar aqui sim, finalizou. Se eu marcar que não, vai aparecer um campo para informar o motivo pelo qual o cidadão não utiliza. E aqui tem as opções, por exemplo, opção do indivíduo ou família, de não solicitar, não utilizar o cartão ou passe livre, né? Ou se o cidadão está fora dos critérios de elegibilidade. Aqui embaixo, informações sobre atividades, participação desse cidadão com deficiência em atividades de convivência. Se eu marcar aqui sim, que ele participa de atividades de convivência, aqui embaixo vai aparecer as atividades, campos para a gente informar dados sobre as atividades que ele participa. Se ele participar de mais de uma atividade, aqui na mesma linha do tipo de atividade de convivência, lá do lado direito tem um botãozinho novo, para a gente acrescentar outras atividades de convivência. Então, vou colocar que ele participa de uma atividade de convivência. No primeiro campo, o tipo de atividade de convivência, eu vou colocar que é lá, por exemplo, um grupo de convivência. Desenvolvimento da atividade, para informar se essa atividade é desenvolvida na comunidade ou fora da comunidade, eu vou colocar na comunidade. Forma de deslocamento até essa atividade, eu vou colocar aqui transporte coletivo. Local da atividade, só como exemplo, vou colocar aqui CRAS. Os CRAS costumam ter lá o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Eu vou colocar um CRAS qualquer aqui, sei lá, CRAS Petrópolis. E a frequência da atividade, vou colocar aqui uma vez por semana. Bom, preenchido todos os campos da aba Pessoa com Deficiência, vou mandar gravar. Mas observe que tipicamente ela não vai gravar, ela vai dar uma mensagem de erro. E eu vou explicar por quê. E, na verdade, o motivo já está até especificado aqui, na própria mensagem que ele dá em vermelho aqui no alto. Ele está indicando que, ao preencher essa aba Pessoa com Deficiência, informando que o cidadão tem deficiência, um campo chamado Tipo de Deficiência, lá da aba Atividades Físicas, se torna obrigatório. Então, para eu conseguir gravar, eu vou ter que ir lá na aba Atividades Físicas, que nós nem passamos por ela ainda, está lá na frente. Mas para eu conseguir gravar, eu vou ter que ir lá nessa aba Atividades Físicas e preencher esse campo, que está até destacado aqui em azul, que é o campo para especificar o tipo de deficiência. Eu vou colocar novamente que é deficiência física. E após preencher esse campo, né, aqui da aba Atividade Física e todos os campos da aba Pessoa com Deficiência, eu mando gravar. Observe que quando eu mando gravar, nesse botão gravar externo aqui, ele grava todas as abas. Então, se eu tiver editado mais de uma aba aqui, igual eu acabei de fazer, editei, informei, né, inseri dados que tanto na aba Pessoa com Deficiência quanto na aba Atividades Físicas, quando eu mandei gravar, ele grava as duas abas. Na verdade, ele grava todas as abas, toda vez que manda gravar. Exceto que nesse caso dessas duas abas que foram alteradas recentemente, violação e vulnerabilidade e trabalho infanto-juvenil, que são abas que tem o botão gravar internamente aqui, tranquilo? Beleza. Aba pessoa com deficiência, está aqui tudo certinho. Vamos agora para a próxima aba, escolaridade. Bom, comece perguntando aqui se o cidadão sabe ler ou escrever, vou colocar aqui sim.
Depois, campo 7.02, se frequenta a escola ou creche, eu vou colocar aqui sim, que ele frequenta a rede pública. Se eu tivesse colocado no campo 7.02 que ele não frequenta a escola, aí no próximo campo, motivo pelo qual não frequenta, eu ia informar qual o motivo, né? Pelo qual não frequenta a escola. Como eu coloquei que ele frequenta, eu vou marcar a opção não se aplica. O próximo campo, se pretende frequentar no próximo ano, também a gente iria preencher se tivesse informado aqui no campo 7.02 que ele não frequenta a escola ou creche, né? Ele não frequenta, aí no próximo campo a gente informaria o motivo pelo qual não frequenta, e no próximo campo a gente informaria se ele pretende frequentar no ano seguinte. Como eu coloquei que ele frequenta, sim, rede pública, no campo 7.02, aí nos próximos dois campos, no motivo eu coloquei não se aplica, e no pretende frequentar no próximo ano eu deixei sem preencher. Bom, os próximos campos aqui, do 7.03 até o 7.06, são campos referentes à escola, onde escola que o cidadão frequenta, né? Onde ele estuda. Observe que eu posso preencher cada campo aqui individualmente, ou, enfim, utilizar a lupinha. Lembre-se que esses campos que tem a lupinha, como eu falei, a gente nunca preenche o campo diretamente. A gente vai sempre na lupinha. E ao preencher esse campo 7.03 aqui, na lupinha, pesquisando pelo nome da escola, o SIGPS vai acessar o banco de dados, vai pegar os dados dessa escola e vai já automaticamente preencher esses próximos campos. Se a escola está localizada em Belo Horizonte e o código INEP da escola. Então, eu vou clicar na lupinha, como sempre, né? Em todos esses campos que tem a lupinha, eu nunca preencho manualmente, eu vou sempre na lupinha. Eu poderia até preencher manualmente, no caso de clicar na lupinha, pesquisar pela escola e não localizar. Aí eu observo que tem até a opção aqui, inserir manualmente, aí nesse caso eu preencheria manualmente. Mas o ideal é sempre ir na lupinha, né? Sempre tentar na lupinha inicialmente. Então eu vou clicar na lupinha, o SIGPS vai mostrar essa janelinha para fazer a pesquisa, e aqui eu vou utilizar como parâmetro de pesquisa só o campo nome da escola. E observe que eu nem vou colocar só o nome realmente, eu não vou colocar ali colégio, não vou colocar escola estadual, não vou colocar escola municipal, eu vou colocar só o nome. Se tiver alguma coisa cadastrada com esse nome, o SIGPS vai trazer tudo. Vou até colocar aqui, por exemplo, Hugo Werneck, que é interessante. Coloquei só a expressão Hugo Werneck e vou mandar pesquisar. E observe que o SIGPS trouxe dois resultados para mim. Uma que é uma escola estadual Hugo Werneck, que fica no bairro Santa Maria, e outra que é a escola municipal Hugo Werneck, que fica no bairro Vila São Jorge. Tranquilo? Então observe que eu coloquei só a expressão Hugo Werneck. Então não coloque escola estadual, não coloque escola municipal, não coloque colégio, tranquilo? Coloque só realmente o nome da escola, né? O Hugo Werneck que eu coloquei aqui, e o SIGPS vai trazer tudo que tiver cadastrado com esse nome aqui para a gente. E a gente vai selecionar a opção apropriada. Eu vou selecionar, por exemplo, a primeira linha, Escola Estadual Hugo Werneck, que fica no bairro Santa Maria. E observe que ao preencher o campo 7.03, clicando na lupinha como eu fiz, o SIGPS já trouxe as informações dos outros campos. 7.04, informando que a escola está nesse município, estado, município, e o código INEP aqui no campo 7.06. Tranquilo? Campo 7.07, curso. Qual é o curso que frequenta, né? Vou colocar aqui, por exemplo, fundamental, duração de 9 anos. Campo 7.08, qual é o ano, série que frequenta, né? Vou colocar, tá lá, sei lá, no quarto ano. Turno escolar, vou colocar lá matutino. Qual foi o curso mais elevado que frequentou, no qual concluiu pelo menos uma série? Bom, ele está no ensino fundamental, duração de 9 anos, e está no quarto ano, de modo que ele completou, né? Os três primeiros, primeiro, segundo e terceiro, está no quarto ano, então o curso mais elevado no qual que ele frequentou, no qual concluiu pelo menos uma série, é o próprio fundamental, duração de 9 anos. Qual foi o último ano, série, que concluiu com aprovação nesse curso? Ele está no quarto ano, então vou colocar que ele concluiu o terceiro ano. Perguntando se ele concluiu esse curso, né, o curso inteiro, fundamental, vou colocar que não. Ainda está no quarto ano.
Perguntando aqui se possui curso profissionalizante, só como exemplo, vou colocar aqui sim. E do lado aqui está perguntando, está pedindo para especificar qual é esse curso profissionalizante, vou colocar, por exemplo, informática. E aqui embaixo, dados sobre programa de contraturno escolar, que são aqueles programas onde o adolescente, criança, vai para a escola num determinado período do dia, né? Por exemplo, de manhã, e de tarde ele vai para esse programa. E lá nesse programa tem tipicamente atividades esportivas e culturais, ou culturais, né? Se ele participar de mais de uma atividade, mais de um programa de contraturno escolar, é só clicar no botãozinho novo aqui do lado direito e acrescentando outros. No caso aqui eu coloquei 2, vamos dizer que no primeiro é um de atividade esportiva e o segundo é de atividade cultural. E aqui tem a data de inserção e a data de desligamento. Eu vou colocar, por exemplo, que esse é um programa que vai durar o ano inteiro, de 2025. Então, data de inserção, eu vou colocar que foi lá no, sei lá, 1º de janeiro de 2025, nos 2 programas. E data de desligamento, 32 de dezembro de 2025. 31 de dezembro de 2025. Bom, preenchido todos os campos da área escolaridade, eu vou mandar gravar. Ótimo, deu mensagem, registro, gravado com sucesso. Tudo certo, então, na aba escolaridade. Só um detalhe sobre essa aba escolaridade. Eventualmente a gente acessa a aba escolaridade, algum cadastro, a gente não consegue, os campos estão todos bloqueados. A gente não vai conseguir preencher. Isso costuma acontecer em função da informação que foi inserida aqui no campo 7.07. Qual é o curso que frequenta? Se tiver as opções aqui, curso superior, ou pré-escola, né? Ou creche, o SIGPS, isso é a lógica, né? Do SIGPS, ele vai entender que os outros campos já estão todos, vamos dizer, subtendidos, né? Por exemplo, se a gente colocou que o cidadão está no frequenta curso superior, ele tem curso superior, já fica subtendido todos os outros campos, que ele sabe ler e escrever e coisas do tipo, né? Por outro lado, se a gente coloca lá creche, também já fica meio que subtendido que ele não sabe nem ler nem escrever. Assim, é a lógica do SIGPS. Então, fala que se no campo 7.07 tiver ou curso superior ou creche, a gente não vai conseguir preencher os outros campos. Vai estar bloqueado por causa dessa lógica aqui do SIGPS. Se essa informação não for verdadeira, né, ou estiver desatualizada, estava creche, tudo bloqueado, e agora o cidadão está no ensino fundamental, por exemplo, é só vir aqui no campo 7.07, mudar para o ensino fundamental e mandar gravar. Depois que mandar gravar, aí a gente vai conseguir editar os outros campos, tranquilo? Então, beleza, finalizada aqui a aba escolaridade, vamos para a nova aba, para a próxima aba, que é a aba trabalho e remuneração. Bom, essa aba trabalho e remuneração é a aba bastante importante, né, para os cidadãos que trabalham e têm renda, tranquilo? Essa questão da renda do cidadão, da renda familiar e etc., é uma das questões que são consideradas lá no relatório lá de público prioritário, beleza? Então é importante preencher isso aqui. E quando a gente deixa sem preencher, automaticamente vai dar renda zero, e aí esse cidadão vai acabar caindo lá tanto no relatório de público prioritário, quanto no relatório de cidadão em situação de extrema pobreza. Só que essa informação pode ser falsa, né? Simplesmente o técnico não preencheu a aba trabalho e remuneração, deu renda zero e ele caiu lá, na situação de extrema pobreza, por exemplo. Mas porque o técnico não preencheu, tranquilo? Então é importante preencher, mesmo que ele tenha renda zero, preencha e coloque lá renda zero no campo apropriado, porque aí quando o pessoal da secretaria for cruzar os dados aqui do SIGPS com o relatório que foi extraído, ele vai ver, não, realmente o técnico preencheu a aba trabalho e remuneração e informou que a renda é zero, a renda é muito baixa, de modo que esse cidadão realmente está em situação de extrema pobreza, né? Por outro lado, se o pessoal da secretaria chega aqui e vê que essa aba não está preenchida, vai ficar em situação ambígua, né? Ele está realmente em situação de extrema pobreza, aí o técnico nem quis preencher, ou o técnico simplesmente esqueceu de preencher essa aba e aí ele caiu
no relatório de situação de extrema pobreza indevidamente, né? Então, para evitar essa ambiguidade, sempre preencha essa aba trabalho e remuneração. Tranquilo? No caso de criança e adolescente, não precisa preencher essa aba e vocês vão preencher a aba trabalho infanto-juvenil, né? A não ser aquelas situações de adolescente acima de uma certa idade, que pode trabalhar meio período, aquela coisa toda, né? Determinado pela lei, mas aí também vocês podem preencher aqui essa aba trabalho e remuneração. Enfim, começa perguntando aqui se ele contribui para aumentar a renda familiar, né? Eu sei que esse cidadão está em situação de rua e ele está desassociado da família e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui que não, que ele não contribui para aumentar a renda familiar. Se fosse um caso do cidadão que estivesse morando com a família e que contribuísse com a renda familiar, ou até mesmo o cidadão que está em situação de rua ou está em acolhimento, é comum o idoso estar lá na ILPI, né? E destinar parte das suas rendas para a família, né? Contribuir com a renda familiar. Então, poderia colocar assim. Eu vou até colocar assim como exemplo aqui, então. Tranquilo? Então, é comum, no caso do idoso em acolhimento institucional, vou dizer assim, não é raro, né? O idoso contribuir com a família, mesmo estando acolhido. Então, coloquei que sim, contribui para aumentar a renda familiar. Perguntando aqui se na semana passada ele trabalhou, vou colocar que sim. Considerando o cidadão normal, ignorando que é um idoso ou está em situação de rua, tranquilo? Enfim. Inclusive, tem alguns casos, eu já dei treinamento específico, né, nas próximas semanas, inclusive, para quem não tem acesso ao cronograma, vai ter treinamento dos protocolos, tranquilo? Específicos para cada serviço, ILPI, Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, SES, enfim. E, enfim, acontece de idosos com um grau alto de independência, né, continuarem trabalhando, mas estarem em unidades de acolhimento. Tranquilo? Enfim, já vi situações desse tipo em treinamentos anteriores. Mas continuando aqui, próximo campo 8.03, se esse trabalho que exerceu, né, o trabalho principal que esse cidadão exerceu foi da agricultura, criação de animais e por aí vai, eu vou colocar que não. Campo 8.04 está perguntando se nesse trabalho principal o cidadão ele era um trabalhador por conta própria, trabalhador temporário, trabalhador sem carteira assinada ou trabalhador com carteira assinada. Eu coloquei aqui com carteira assinada. Lá do lado direito está perguntando a data da contratação do emprego atual. Eu vou colocar como exemplo que foi 1º de janeiro do ano passado. Perguntando qual o valor que ele recebeu de remuneração de trabalho, né, no mês passado. Aí eu vou colocar, sei lá, R$ 1.500. E é aqui que a gente coloca a renda do trabalhador, tranquilo? Que ele recebeu, a renda que ele recebeu pelo trabalho, tranquilo? A remuneração de trabalho. É nesse campo 8.05. Campo 8.06, se teve trabalho remunerado nos últimos 12 meses, eu vou colocar aqui sim. No campo 8.07, quantos meses ele trabalhou nesse período, né? Nesses últimos 12 meses, nesse período de 12 meses, quantos meses ele trabalhou? Eu vou colocar que ele trabalhou os 12 meses, né? Trabalhou o tempo inteiro. E campo 8.08, qual foi a remuneração bruta de todos os trabalhos recebidos nesse período? Então, eu coloquei lá que ele recebeu R$ 1.500 por mês durante esses últimos 12 meses, né? 12 vezes 15 vai dar ali 18 mil. Então, isso tudo referente à remuneração de trabalho, tranquilo? Do campo 8.05 ao campo 8.08 é referente à remuneração de trabalho. Os próximos campos, na verdade, esse próximo campo aqui, 8.09, para informar aqui quanto o cidadão recebe normalmente por mês de cada um desses itens. Por exemplo, se ele recebe ajuda, doação regular de alguma pessoa, de algum não morador, enfim, você vai colocar aqui o valor, se ele receber. Se ele não receber nenhum valor referente a esse item, né, referente a essa doação, você vai marcar essa opção que não recebe. Se esse cidadão recebe, por exemplo, alguma aposentadoria rural, pensão, vocês vão colocar aqui no campo, né, o valor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, R$ 600.
BPC, LOA, se ele receber, vocês vão colocar aqui o valor, tipicamente é um salário mínimo. Se não recebe, vocês vão colocar aqui, marcar a opção não recebe. Seguro-desemprego, mesma coisa. Pensão alimentícia. Outras formas de remuneração, exceto Bolsa Família ou outras transferências similares. Outras fontes de remuneração de transferência de renda. Enfim, para cada um desses campos, para cada um desses itens referentes aqui ao campo 8.09, se o cidadão receber um valor, você vai preencher o valor no campo. Enquanto se ele não receber, você simplesmente marca a opção não recebe. Bom, na última linha aqui, nessa aba trabalho e remuneração, primeiro campo, ocupação. Observe que esse é um campo que tem aqui uma lupinha, né? Como eu falei, todos esses campos que tem a lupinha, a gente não preenche o campo diretamente, a gente vai na lupinha. Ao clicar na lupinha, o SIGPERS vai mostrar aqui para a gente uma janelinha para a gente pesquisar. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, cozinha. Digamos que esse cidadão trabalhava na cozinha. Coloquei aqui cozinha, vou mandar pesquisar. Não coloquei cozinheiro ou cozinheira, porque vocês vão ver aqui que é cadastrado de uma forma meio diferente, os nomes. Vou marcar aqui, logo abaixo do campo descrição, onde eu coloquei cozinha, eu vou marcar tipos, eu vou colocar selecionar todos. Observe que se tivesse o Código Brasileiro de Ocupação, o CBO, eu poderia fazer a pesquisa pelo código aqui. Como não tem o CBO, eu coloquei aqui preencher o campo de descrição, mandei selecionar todas as opções aqui e vou mandar pesquisar. E aí o SIGPERS retornou aqui para mim, vai retornar todas as opções referentes à cozinha, todas as opções de trabalho referentes à cozinha. Então tem aqui chefe de cozinha, cozinhador, né, conservação de alimentos, cozinhador de carnes, ajudante de cozinha, assistente de cozinhador e por aí vai. Várias opções, tranquilo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha. E por fim, perguntando se o cidadão contribui para a Previdência, sim ou não, vou colocar aqui sim. Bom, preenchi todos os campos da aba Trabalho e Remuneração, vou mandar gravar. Ótimo, deu a mensagem lá no alto, registro gravado com sucesso. Bom, vamos para as próximas duas abas, atividades físicas e atividades culturais. Essas duas abas, atividades físicas e atividades culturais, elas são muito pequenininhas. Então, vou preencher as duas e mandar gravar após o preenchimento das duas, tranquilo? Bom, atividades físicas, nós já até demos uma breve passada por ela, quando nós preenchemos a aba pessoa com deficiência, o SIGPS nos obrigou a preencher esse campo em azul aqui, para especificar a deficiência do cidadão. Observe que os outros campos que tem aqui, nessa aba atividades físicas, né, são campos que não são muito utilizados pela assistência social, são mais utilizados pelo pessoal lá. A SMEL, há um tempo, utilizava o SIGPS, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e pode ser que essas informações aqui fossem úteis para eles. Por exemplo, peso, altura, índice de massa corporal, né, cintura, quadril, relação cintura-quadril, percentual de gordura, dores articulares, enfim. São informações mais úteis para eles. Por outro lado, as informações que o pessoal da assistência social costuma preencher aqui nessa aba atividades físicas são basicamente essa daqui, informando se o cidadão pratica atividade física, sim ou não, e se colocar aqui sim, embaixo aqui vai aparecer uns campos sobre essa atividade física. Principalmente o pessoal de unidades de acolhimento costuma preencher esses campos para informar o tipo de atividade, para informar ali que a unidade de acolhimento oferece aos acolhidos algum tipo de atividade física, né? E qual o tipo de atividade física que esse cidadão em específico pratica nessa unidade de acolhimento. Então, é esse campo que é utilizado pela assistência social aqui nessa aba atividade física. Então, eu vou colocar que ele pratica atividade física, sim, e vai aparecer os campos aqui embaixo para informar o tipo de atividade física, né? Observe que se ele praticar mais de um tipo de atividade física, nessa mesma linha aqui do tipo de atividade física, lá do lado direito tem um botãozinho novo, vou clicar no botão novo mais uma vez para acrescentar aqui uma segunda, né? Então eu posso ir clicando no botão novo acrescentando outras atividades físicas. Eu vou informar aqui duas como exemplo, então eu vou colocar que ele faz aqui, por exemplo, sei lá, hidroginástica e
e caminhada, hidroginástica e caminhada, né? Beleza, então preencher aqui a aba atividades físicas, são os campos de, vamos dizer assim, de importância. Ah, desculpa, tem esse campo aqui também, depois que a gente marca que o cidadão pratica atividade física, sim, além de informar os tipos de atividade física aqui embaixo, tem esse campo que apareceu aqui também, que é a frequência de atividades físicas. Eu vou colocar aqui 3 vezes por semana. Enfim. Bom, preenchi os campos da aba atividade física, são os campos considerados úteis pela assistência social. Vou para a próxima aba, atividades culturais, lembrando que eu vou mandar gravar após o preenchimento dessas duas abas, porque elas são muito pequenas, realmente, né? Muito curtinhas. Bom, a aba atividades culturais tem duas perguntas. A primeira, se o cidadão exerce atividades culturais, ao marcar que sim, vai aparecer aqui dois campos. O primeiro campo perguntando a categoria, se ele exerce essa atividade cultural como amador ou como profissional, e o tipo de atividade cultural que esse cidadão exerce, né? Se ele exercer mais de um tipo de atividade cultural, é só clicar no botãozinho novo, na link do tipo de atividade cultural, lá do lado direito. Eu vou colocar aqui mais um, né? Vou colocar duas atividades culturais, por exemplo. Vou colocar, por exemplo, música e dança. E a segunda pergunta é se ele frequenta atividades culturais. Sim ou não? Ao marcar que sim, vai aparecer um campo para informar a frequência. Vou colocar lá que é frequência, vou dizer assim, semanal. Bom, preencher as duas abas, atividades físicas e atividades culturais, vou mandar gravar. Lembrando que esse botão gravar externo, ele grava todas as abas, né? Então, se eu tiver acrescentar informações em mais de uma aba, mandar gravar, ele vai gravar tudo de uma vez, igual eu fiz aqui agora, inserir informações nas abas atividades físicas, atividades culturais, mandei gravar, ele gravou as informações das duas abas. Exceto na violação e vulnerabilidade e trabalho infanto-juvenil, que tem aquele botãozinho gravar interno para cada situação de violação e vulnerabilidade ou de trabalho infanto-juvenil, enfim. E lembrando também que é fortemente recomendado gravar após o preenchimento de cada aba, né? Enfim. E vamos agora para a última aba referente a cadastro, realmente, que é a aba saúde. Aqui na aba saúde, começa perguntando se o cidadão apresenta algum problema de saúde, sim ou não. Como exemplo, eu vou colocar que sim. Do lado direito aqui, antes do tipo de doença, está perguntando se o cidadão possui plano de saúde. Eu vou colocar que não. E aqui, como eu marquei que ele apresenta um problema de saúde, eu coloquei que sim, aí apareceu um campo para informar o tipo de doença. Se ele tiver mais de um problema de saúde, é só vir do lado direito aqui e clicar no botãozinho novo para acrescentar outros tipos de doença. Vou colocar só um aqui, vou colocar, sei lá, colesterol ou triglicérides elevado. Bom, depois aqui, situação da saúde, também tem um botãozinho novo do lado direito para a gente clicar e acrescentar o campo sobre situação de saúde. As opções são muito boa, boa, regular, ruim ou muito ruim. Vou colocar aqui como boa. Depois do campo aqui, uso de medicamentos, também tem um botãozinho novo do outro lado, do lado direito aqui. E é para informar se o cidadão utiliza medicamentos. E aqui tem as opções, se usa com prescrição médica, usa sem prescrição médica e por aí vai. Se eu colocar uso com prescrição médica, vai aparecer um campinho do lado direito para informar se esse medicamento é de uso contínuo ou não contínuo. Coloquei de uso contínuo como exemplo. Bom, próximo campo, relação com as drogas. Também para os campos referentes à relação com as drogas aparecerem, eu vou ter que clicar no botãozinho novo aqui do lado direito. E aí, se eu informar aqui no primeiro campo, relação com as drogas, que ele nunca usou, e aí os outros campos referentes à relação com as drogas estarão inativos. Se você nunca usou, não tem mais o que ser dito, né? Eu vou colocar aqui que ele usou para habilitar os outros campos, para mostrar como deve ser preenchido, né? Então, coloquei, por exemplo, que ele tem, que ele usou, né? Aí o primeiro campo, o segundo campo, na verdade, é o tempo de uso, eu vou colocar aqui há mais de um ano. Depois, frequência de uso, mais de uma vez por dia. E o tipo de droga, vou colocar, por exemplo,
álcool. E se ele faz algum tratamento de toxicomania / alcoolismo, sim ou não, vou colocar aqui sim, por exemplo. E aí, embaixo, o nome da instituição onde o cidadão faz ali o tratamento contra alcoolismo, né, ou toxicomania. Por fim, está perguntando aqui se esse cidadão possui alergia, sim ou não, vou colocar aqui sim. E ao colocar aqui sim, vai aparecer um campo para informar o tipo de alergia. Aí tem um campo, botãozinho, se tiver mais de um tipo de alergia, é só clicar no botãozinho novo do lado direito, né? Na mesma linha aqui referente à alergia. Aqui eu vou colocar que tem alergia a alimento e, sei lá, vou colocar que tem alergia a leite. Intolerância à lactose, não sei se é considerado alergia, vou colocar camarão. É comum o pessoal tem alergia a camarão. Enfim. Bom, preenchido todos os campos aqui da aba saúde, vou mandar gravar. Ótimo, deu a mensagem, registro gravado com sucesso, tudo certo. A próxima aba, a aba demandas, não é a aba referente a cadastro realmente do cidadão. A aba demanda é referente realmente à parte do serviço, do protocolo, né, do serviço, que eu vou mostrar nos treinamentos da semana seguinte, das próximas semanas, referentes aos serviços, né, vai ter um treinamento, vai ser uma semana para cada serviço. E o fato é que essa aba demandas, vamos dizer assim, que é a porta de entrada para o protocolo de cada serviço. Vou explicar mais detalhes sobre isso nos treinamentos da semana seguinte. Bom, essas são as abas, então, do cadastro do cidadão. Então, passei por todas, preenchi todos os campos. Então, é isso.